dia, boa tarde, boa noite, gente. Vamos lá, vamos fazer aqui a resolução dos exercícios que eu propus para vocês nessa aula de resistências em paralelo, resistores em paralelo, né? Associação em paralelo, beleza? Você observa aí, são os exercícios 34, 35, 36 e 38 da página 211 do seu livro didático, tá? Eles estão recortados aqui e a gente vai discutir aí e fazer cada um deles, beleza? Me acompanha. O exercício 36 é um exercício bem simples, um exercício conceitual, onde ele vai querer saber que tipo de ligação você tem dentro da sua residência, tá? Então ele mostra aí uma rede elétrica de 110 volts, ele mostra aí que dentro da sua casa tem diversas tomadas, né? Tem lâmpada, tem um rádio instalado, aquecedor, etc. E ele pergunta que tipo de associação aí você vai ter entre esses eletrodomésticos, né? Aqui, rapidamente, né, se você prestou atenção aí nas últimas aulas, a gente viu que numa associação em série, você tem uma dependência do funcionamento de um aparelho em relação aos demais, né? Todos eles precisam estar funcionando conectados. Se você desligar um, tirar um, ou alguma coisa do tipo, ou algum deles queimar, os outros deixam de funcionar, né? E isso não faz nenhum sentido ter na sua casa, né? Por exemplo, você tem um rádio, aí você tem que fazer o rádio, para o rádio funcionar, precisa funcionar o aquecedor, precisa funcionar a lâmpada. Não, né? Eles funcionam independentemente. Por que eles funcionam de maneira independente? Aí é o que a gente viu hoje na aula de associação em paralelo, né? Que os elementos numa associação em paralelo estão sujeitos à mesma diferença de potencial. Então, se você olhar aqui, ó, eu tenho esses dois pontos aqui, ó, o 0, 110 entre os fios, para me dar uma diferença de potencial de 110 volts. Então, todos os elementos que estão ligados entre esses dois fios, ó. Ou seja, todos eles estão sujeitos a uma diferença de potencial de 110 volts. Dessa maneira, o que você vai ter como resultado? Alternativa B. O exercício 35 é exercício de associação, né, de resistores, né, de diversas maneiras aí, né? Então ele está mostrando um sisteminha aí, onde você tem 4 resistores aí de 12 kΩ, depois mais 4, né? Eles estão todos associados. Ele quer saber o seguinte: qual é a resistência equivalente entre esses pontos? Ou seja, se eu quiser trocar todas essas resistências por uma só, por um determinado valor, qual é esse valor? Beleza? Então vem comigo, ó. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, usar a ideia dos pontinhos. O que é a ideia dos pontinhos? Toda vez que você tem um ponto, como esse ponto aqui, ó, que é o ponto A, né, você vai andar pelo fio e vai ver se no próximo nozinho que você tem, ele continua sendo com o mesmo potencial que o A ou não. Como que você sabe isso? Se não tiver ninguém no fio, só for o fio efetivamente, você pode repetir a letra. Então, esse aqui também vai ser A. Assim como aqui em cima seria A, aqui em cima também A, aqui A e aqui A. Ok? Isso representa que todos esses pontos têm o mesmo potencial. Beleza? Do outro lado vai acontecer semelhante. O que você vai ter aqui, ó? Ponto B, porque não tem ninguém no fiozinho. Esse ponto B se reflete aqui, 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 também com o mesmo potencial. Agora, se eu passo para o outro lado da resistência, eu já não tenho o mesmo potencial, né? Eu vou ter uma diferença de potencial entre essa resistência. Eu vou ter aqui, 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 e todos eles têm o mesmo potencial que esse ponto, que eu vou chamar de C, tá? Então, essas 4 primeiras resistências aqui estão entre A e C. Este outro pontinho também vai ser C, assim como estes que eu estou indicando agora, fazendo com que essas outras 4 resistências estejam entre C e B. Tranquilo? Então, olha só, qual é a definição de resistências em paralelo? As resistências, para estarem em paralelo, elas precisam estar sujeitas à mesma diferença de potencial. Então, eu vou pegar essas 4 aqui, que estão entre A e C,
e vou determinar uma resistência equivalente aqui, chamada RQ1. Assim como eu vou pegar essas outras 4 aqui, que também tem a mesma diferença potencial, só que a diferença potencial entre C e B, e vou chamar de RQ2. Beleza? Então, ó, você viu lá que uma das possibilidades de achar a resistência equivalente, quando você tem várias em paralelo de mesmo valor, é pegar o valor de uma delas e dividir pela quantidade que você tem em paralelo. O que vai acontecer aqui? Elas valem, cada uma delas, 12 quiloohms, ou seja, 12.000 ohms. E quantas eu tenho? Eu tenho 4. Então, a nossa resistência equivalente 1 aqui, ela vai estar valendo 3.000 ohms. Beleza? Essa é a resistência equivalente 1. A resistência equivalente 2, ela tem o mesmo valor, né? O RQ2 é uma situação simétrica, né? Você novamente vai fazer R sobre N. Você tem lá todas elas valendo, né? Cada uma delas 12.000, só que você também tem 4. Ok? O que você vai fazer? A mesma continha e verificar que está dando 3.000 ohms. Como ficou o meu circuito agora? Bom, meu circuito ele tem 3 pontinhos. Ele tem o ponto A, ele tem o ponto C e ele tem o ponto B. Entre A e C, eu vou ter uma resistência equivalente, que é o RQ1, que está valendo 3.000. Entre C e B, eu troquei também todas por um valor só, que é igual, né? Aqui, que vai valer 3.000. Agora imagina só, se a corrente ela vai passar por aqui e por aqui, ou seja, é a mesma corrente que passa pelos dois, eu posso dizer que esses dois agora estão em série. E numa associação em série, o que a gente faz? A gente acha a resistência equivalente somando os valores. Então, 3.000 mais 3.000 vai dar 6.000 ohms, também conhecido por 6 quiloohms. Beleza? Alternativa A. No exercício 36, você tem uma situação semelhante aí, tá? A gente também vai querer achar a resistência equivalente desse circuitinho que está aí. E é muito importante você ir se acostumando com a colocação dos pontinhos para saber onde estão os potenciais iguais e onde que você tem elementos com a mesma diferença de potencial. Então, olha só, esse ponto aqui não é o A. Como que eu posso chamar esse outro pontinho aqui se o fio não tem nenhum elemento elétrico, nenhuma resistência, nenhuma fonte? Ele também vai ser A. Analogamente, acontece do outro lado, B e B. Então, repara comigo agora. Você vai ter, na chegada da corrente elétrica aqui, entrando no ponto A, uma divisão de 3 partes. Uma parte para cima, que eu vou chamar de I', uma parte que vai passar aqui no meio, que eu vou chamar de I', 2 linhas, e uma parte aqui para baixo, que eu vou chamar de I', 3 linhas. Beleza? Então, a gente já sabe que a corrente se dividiu. Mas tem um trecho, que é esse trecho aqui, ó, que você vai ter as duas resistências sendo percorridas pela mesma corrente, certo? Se isso está acontecendo, o que eu posso afirmar? Eu vou poder afirmar que esses caras aqui estão em série. E se eles estão em série, como que eu acho a resistência equivalente aqui deles? Eu faço a soma. Então, eu tenho 20 mais 20, 40 ohms. Beleza? Agora, olha só. Acompanha comigo. Este daqui de cima, ele está entre os pontos A e B. Este aqui de baixo também está entre os pontos A e B. E o que a gente acabou de determinar
que a junção desses dois aqui, ó, também está entre o ponto A e B. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter esses três agora em paralelo. Como são três resistências, né, tem duas com o mesmo valor e uma com valor diferente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma dos inversos. Tá? Eu poderia fazer de 2 em 2, mas eu quero fazer a soma dos inversos. Faço um mínimo múltiplo comum aí. Se eu faço a inversão, vai dar R que é igual a 40 sobre 5, que é igual a 8 ohms. Alternativa A. Agora, esse exercício 38 é um exercício do Enem. Então, o que ele diz? Que você tem três lâmpadas idênticas que foram ligadas nesse circuito. A bateria apresenta resistência interna desprezível, ou seja, a tensão que ela está dando vai para o circuito. Tá? Os fios têm resistência nula, ou seja, eles não interferem no processo. E aí um técnico fez uma análise das correntes que passam por esses pontos aí, A, B, C, D e E. Beleza? E foi chamado de A e B, e C, e D e E, respectivamente. O que ele está querendo saber? Quem é igual a quem dentro desse circuito aí? Que corrente é igual a qual? Beleza? Vamos começar lá do começo? A gente sabe que aqui a fonte tem um positivo e um negativo e que o sentido da corrente elétrica convencional é sair do positivo e chegar no negativo, ok? Eu vou ter esse I, que como vai passar pelo ponto A, eu vou chamar de IA. Assim como esse I do retorno, eu vou chamar de E, beleza? Quando a corrente IA chega nesse ponto aqui, ó, o que ela faz? Ela se divide em duas partes. Uma parte para cima, que eu vou chamar de IB, e uma parte que vai lateralmente para essa lâmpada aqui, ó, que como não tem pontinho aí, eu vou chamar de I3. Depois, quando o IB chega lá nesse ponto aqui, ele se divide em duas partes novamente. Uma parte que eu vou chamar de IC, porque vai passar lá pelo ponto C, tá? E uma outra corrente que vai vir por aqui e vai passar pelo ponto D, depois da lâmpada, ID. Beleza? Depois, todas essas correntes elas vão se unindo novamente até retornar. Tá? O que a gente vai perceber aqui? Ó? Um fato que mata a questão. Essa corrente IB aqui, ó, ela não é igual ao IA, por exemplo. Por quê? Porque ela é uma parte do IA. O IA se dividiu em duas partes, certo? A gente sabe também que o IB não é igual nem o IC nem o ID. Por quê? O IC e o ID formam juntos o IB. Conclusão, ninguém é igual ao IB. O que sobrou para a gente? Sobrou para a gente verificar o IA, que ele está dizendo aqui na alternativa A, que é igual ao IE. Isso é verdade? Isso é verdade. Né? A corrente que sai do gerador é igual à corrente que entra no gerador. Isso é uma verdade. Segunda verdade. Ele fala que IC, este, é igual ao ID. É verdade? É verdade. Por quê? Porque como são lâmpadas idênticas, sujeitas à mesma diferença de potencial, porque elas estão em paralelo, elas vão estar sujeitas à mesma intensidade de corrente. Beleza? Então, você tem aí como alternativa A. Tranquilo? Qualquer coisinha, pergunta pra gente. Gente, um abraço. Até mais.